Fala galera, estamos aqui em mais um videocast Adrenaline. Eu sou o Diego Kerber, estou acompanhado lá no canto pelo Jackson Boing. E como vocês devem ter já desconfiado, nós temos um convidado especial novamente hoje. Nós estamos aqui com o Marcel Campos, da ASUS Brasil, e ele é gerente de produtos da ASUS por aqui. Então é com ele que a gente tem que falar sobre notebooks, tablets. A galera mandou bastante perguntas sobre mainboards e a área de sistemas, e aqui não é exatamente com ele. Então já vamos nos desculpando se algumas das perguntas que vocês mandaram não... A área de componentes não é com ele. A área de sistemas é com ele. A área de sistemas é com ele, exatamente. Então, Marcel, vamos começar aí. Conta um pouquinho pra gente sobre a ASUS Brasil, um pouco do histórico e o seu histórico na ASUS Brasil. Putz, acho que uma coisa meio que fica junto com a outra, né? Bem grudada. Tá há muito tempo na ASUS? Já estou no 6º ano já de ASUS, né? Mas a ASUS começou aqui em 2008 com um escritório oficial, né? Era um escritório pequenininho na Barra Funda. Eu fui um dos primeiros a fazer parte do time aqui no Brasil, né? E na época eu comecei como gerente de marketing para o Brasil. E eu me lembro bem que o escritório era tão pequeno, mas tão pequeno que tinha eu mais 6 taiwaneses, assim, só. Só falavam mandarim na sala. Os taiwaneses são pequenininhos, né? Você se sentia bem... Não tinha problema de espaço. Não posso tecer comentários porque eles são meus chefes, né? Okay. Então, beleza, a gente deixa as piadas para depois. Mas assim, foi muito legal no começo, porque você imagina, você pegar uma estrutura de uma empresa tão grande lá fora, e no Brasil é tão desconhecida ainda, principalmente quando a gente fala de notebook e hoje tablets e smartphones, mas na época principalmente notebooks. E isso deixava a gente numa situação do tipo, poxa, a gente pode crescer tanto e ao mesmo tempo eu tenho tão pouco recurso para isso no começo, né? Então, acho que o primeiro desafio foi estabelecer produção local e começar a tentar dizer para o público de uma maneira bem limitada no começo, quem era a ASUS e o tipo de proposta que a ASUS tinha para o Brasil, qual era o tipo de produto que a gente tinha, o nível de qualidade, as inovações, porque saíam muitas inovações todo momento da ASUS, né? E era difícil você acompanhar isso se você não tem um canhão de marketing, né? Tipo, direcionando propaganda toda hora e falando, olha, tem um negócio novo, tem um negócio novo. Com o tempo a gente foi melhorando isso. Né? Em 2010 eu virei o gerente de produto para o Brasil, é o cargo que eu tenho até hoje. E eu sou responsável por definir quais são as que vêm para o Brasil, em qual configuração, quanto de RAM... quanto de HD... Isso é ótimo para muitas das perguntas que vocês mandaram. Aí chorando quando chega tal produto, porque não tem tal especificação, vai ser ótimo isso. Se é fabricado local ou não, por que é fabricado local, quais são as dificuldades, às vezes, para a gente trazer uma tecnologia nova ou muito diferente para fabricar local. Então, eu acabo ficando envolvido em todo o processo para decidir quando entra o quê e quanto vai custar também. Essa estratégia da ASUS, na época, todos os concorrentes da ASUS, inclusive a empresa, focavam apenas em componentes, apesar de ter outras linhas lá fora. A ASUS veio com IPC e fez muito sucesso, e enfim, hoje eu acho que a área de sistemas é muito maior que a área de componentes. Como é que foi essa mudança para a ASUS? Acho que essa é uma pergunta bem interessante pelo sentido, se você analisar os principais concorrentes taiwaneses, eles ficaram muito tempo em componentes e quando eles foram tentar ir para sistemas, acho que eles perderam um pouco o timing. O que você acha disso? Como é que foi essa mudança na ASUS? Também foi um descobrimento, né? Todas as vezes que eu fui para Taiwan, as diversas vezes que eu fui para Taiwan, principalmente no começo, eu ficava descobrindo as coisas que a empresa aplicou em outros países e que deram certo e como eles conseguiam replicar isso em outras geografias, né? Então, principalmente no leste europeu, foi onde a ASUS conseguiu alavancar a marca e alavancar as vendas de notebooks. Sim. Né? Eu até me lembro conversando com um dos fundadores da ASUS, o Jonas Tsang, ele falou para mim, você sabe qual foi o primeiro pedido que a gente tirou de notebook? De quantos notebooks eram? Era de 200 peças. Isso é muito pouco para o nosso né? E a primeira produção foi de 2.000 peças. Se você parar para pensar que é uma empresa hoje que está aí, cara, fabricando... Poxa, eu não posso falar números aqui Brasil, mas se a gente falar aí pelo mundo afora, mais de 20 milhões de notebooks. Então é um número bem expressivo, se você parar para pensar de onde saiu para onde foi. E no Brasil já tem um nome, né? ASUS já, na área de notebook, acho que componentes aí já tem um certo nome. Isso foi um aprendizado legal. Né? Às vezes quando a gente está trabalhando numa empresa, a gente fala, poxa, a empresa não investe muito em comunicação, né? Não investe em trazer a marca para o consumidor. Mas na verdade, dentro da ASUS eu aprendi que a lição número 1 é você trazer o produto para o ponto de venda. Depois vem todo o resto. Então enquanto a gente não alcançar o Brasil como deve, a gente não vai investir tanto em comunicação como se deve. Em algumas áreas do Brasil, em algumas regiões, a gente já alcançou a penetração que a gente queria. Nesses locais, a gente já vem investindo mais em comunicação, fazendo a marca aparecer, explicando para o consumidor o diferencial. Então, nós temos, inclusive, 2 perguntas relacionadas a talvez o que seja
próximo passo em relação aí ao marketing em torno da marca. Uma foi mandada pelo Leônidas Vidal e o outro foi pelo... Os nicks de vocês nunca me ajudam, mas aparece que é um traço, uma aspa, fecha traças, França com 2 As no final. Eu não sei o que você quis dizer com tudo isso. Mas a pergunta deles é, planos de montar, quem sabe, uma loja física, aqueles tipo showroom em que você tem vários produtos só para o pessoal ir lá e conhecer. As famosas tipo no melhor estilo Apple Store, de só para ir lá, babar e não comprar nada. Ou Samsung, né? Não, a Samsung também começou com isso. O HP que vende tudo quase menos HP. No nosso videocast anterior nós tínhamos um representante da Vel, eles também estão pensando nisso. E a Asus pretende fazer essas lojas do tipo só para olhar ali? Então, depende muito da estrutura do país. Se é um país que... Vou te dar um exemplo clássico, tá? Argentina. 50% da população da Argentina está na Grande Buenos Aires. Grande Buenos Aires. Poxa, se eu vou para lá e abro 3 lojas em lugares específicos, eu consigo atender uma quantidade grande do público potencial que vai comprar notebooks. Sim. No Brasil é muito descentralizado. Apesar de São Paulo ser uma grande capital, Rio de Janeiro ser outra grande capital, cara, o país é gigante. Se você vai para uma estratégia dessa, você tem que estar pronto para abrir, para começar, no mínimo, de 15 a 50 lojas. Então é um investimento muito grande. Será que esse é o melhor método de a gente fazer isso no Brasil? Se você vai para outros lugares da Europa, países menores e que tem um poder aquisitivo grande, a gente já faz isso. Sim. Na própria Argentina a gente tem algumas lojas Asus. Tá? Mas, de novo, esse é o melhor método para a gente no Brasil? Eu vou conseguir realmente mostrar o diferencial da marca com uma loja dessa? Quantas pessoas eu vou alcançar? Essas são questões que estão sempre com a gente no dia a dia. Essa discussão sempre vem pelo fato de a Apple ter um ecossistema fechado e dessa forma conseguir ter uma loja que atenda bem seus fãs, os fãs da marca. Sim. E aí todo mundo acha que todas as empresas têm que ter uma loja mas própria. aí nós estamos chegando numa altura que a Asus tem solução em tablet, tem solução em notebook, já começa a ter soluções em tantas áreas que ela também pode montar uma loja. Olha só, tudo aqui dentro é Asus. É por isso que o pessoal já está começando até a perguntar sobre isso, né? Se você quer uma loja para mostrar, é uma coisa. Se você quer uma loja para vender, é outra. É que acaba sendo uma mistura meio que das duas coisas, algumas dessas, Depende para a empresa. Você vai nos Estados Unidos hoje e a coisa mais natural de se ver em qualquer shopping é uma loja da Microsoft na frente da Apple. As duas têm mais ou menos o mesmo número de funcionários. A diferença é que a loja da Apple está cheia de clientes e a da Microsoft está um deserto. Okay. Então, se é para tu investir numa loja que é para ser um showroom e ao mesmo tempo um ponto de vendas, tem que fazer um estudo de mercado bem bom, né, creio? Eu acho que assim, gente, cada mercado tem sua particularidade. O mercado americano, ele é bem diferente do mercado brasileiro. A gente não pode, às vezes, olhar para um modelo de coisa que está sendo feito lá fora, um modelo de negócio que está sendo implementado, tentar trazer para cá ipsis literis, né, da mesma maneira que está sendo feito lá, não quer dizer que vai funcionar. Como a gente tem uma visão, graças a Deus, mais ampla, porque viaja bastante, vai e conhece esses lugares, a gente fica se questionando por que não pode ter isso também no nosso país. Mas tem muita coisa envolvida por trás que a gente não considera na hora que a gente tem esse pensamento. Sei. Né? Custo, principalmente, é o número 1. O famoso custo Brasil. Primeiro, não, cara, se você parar para pensar que só de salário você tem que pagar para o governo 80% do que você paga para o funcionário, qualquer funcionário seu no Brasil é no mínimo o dobro do que um funcionário americano. O custo Brasil não está só em cima das taxas que a gente paga para o governo, em cima dos produtos. Ele está em todo o ecossistema de fabricação, do começo até o fim, no varejista. Sem dúvida. Sim, e as margens de lucro também, né? Aí entramos em mais uma questão aí que o pessoal mandou pra gente, e era uma curiosidade que eu tinha também, é que uma coisa curiosa que aconteceu no lançamento ali do Play 4, e que a Sony acho que se queimou tanto com o preço que eles anunciaram inicialmente, que eles chegaram a abrir a tabela deles de custos. Mas eles abriram de um nível que você via quanto que a margem de lucro do distribuidor, imposto sobre cada uma das etapas. Mas nós recebemos aí sugestões do Leônidas Lima 1 e ninguém me ajuda, TJK é o final. Eu não sei como pronunciar, faça consoantes no seu nick que eu consigo dizer em voz alta. Mas eles perguntam se a Asus não pretende, quem sabe, trabalhar com aquela ideia de deixar mais transparente o quanto do preço que a pessoa está pagando. Em vários gadgets, como esse aqui na minha frente, que eu não quero derrubar nem a pau por causa do preço dele, quanto desse alto preço é impacto dos impostos? Tá. O imposto ele aparece várias vezes na cadeia, né, na cadeia de distribuição. Considerando que a gente tem que falar de supply chain, né? A gente está falando de fornecimento. Sim. Supply chain não é só aquilo que a gente compra de peças de produto, leva para a fábrica e monta o produto. Supply chain são todos os custos envolvidos do pecinha saindo de onde tem que sair, seja lá em que lugar do mundo, chegando na fábrica, sendo fabricado, saindo da fábrica, indo para o estoque, saindo do estoque, indo para o varejista, saindo do varejista, chegando na mão do consumidor final e o saque. Tudo isso tem custo. Tudo isso tem que entrar dentro do custo do produto. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o quanto é o quê?
O quanto todo mundo fala, poxa, mas no Brasil é tão caro. Eu comparo o preço e falo, nossa senhora, cara, 4 vezes mais, né? 3 vezes mais, 5 vezes mais, dependendo do produto. Eu não sei no caso da Sony, mas eu posso dar um exemplo clássico aqui. O produto, quando ele é importado, ele vai sofrer muito mais com impostos, absurdamente mais, do que quando ele é fabricado local. Quando ele é fabricado local, você consegue reduzir bem essa carga tributária, dos impostos. Quando você fabrica local, você tem um custo que na China é muito menor e no Brasil é muito maior, que é o que a gente chama de MVA, que é o custo para fabricar o produto. Aí está em todo o salário de todo mundo que está trabalhando, está incluso, o aluguel da instalação, tudo mais. Esse é um custo puramente de serviço, estou fabricando a máquina. As pessoas estão lá trabalhando, ou tem que bater a placa na máquina, CMT, assim por diante. Esse custo chega a ser 3 a 4 vezes maior do que na China, no Brasil. Muitas vezes quando a gente fala que um produto muito barato, como um tablet muito barato, de 399, 299, não vale a pena fabricar no Brasil, porque o percentual de importação que eu vou ter, que ainda é altíssimo, em cima de um produto acabado, acaba sendo inferior ao que eu vou pagar aqui para ele ser produzido, de mão de obra. Entendi. O que a gente viu, na verdade, com o Play 4 foi um produto de 299 chegar por 4.000. Isso. Mas isso é típico, né? Isso é típico, ele foi importado. Provavelmente ele foi importado. Sim, não, exatamente por isso. Enquanto a Microsoft teve fabricação local e vendeu por 299. Mas, Diego, aí teve uma questão de estratégia que a Sony tinha começado a fabricação do Play 3 no Brasil há pouco tempo e tinha toda uma fabricação, um lote de Play 3 chegando. Não é uma estratégia boa eles fabricarem no Brasil. Sim. Agora, outro item que você questionou e que eu lembro de ter visitado uma fábrica de um concorrente da ASUS em Taiwan, e eles mencionaram muito o fato de, às vezes, produzir produtos médio e high-end no Brasil ter problema por escala e também por um RMA alto. Isso é um problema para vocês? Como é que vocês lidam com isso? Eu queria que isso também aumente o custo, afinal, peças problemáticas acabam gerando custo para a empresa. Depende muito do tipo de máquina, né? Então, eu vou colocar da seguinte maneira para vocês entenderem. Sim, uma máquina mais configurada, uma máquina mais cara, eu poderia até falar máquinas acima de R$3.000 que são fabricadas no Brasil, elas têm um RMA maior pelo simples fato da percentual ser maior. Tá? É simplesmente por causa disso. O público também que recebe esse tipo de máquina é um público muito mais exigente. Qualquer coisa ele pode reclamar. Não quer dizer que a máquina realmente tem um problema. Tá? Ou que é um problema que não dá para conviver com ele. Quando eu digo um problema que não dá para conviver com ele, também não vou ser hipócrita de falar, opa, veio com risco na tela, dá para viver com ele. Não, cara, você tem que devolver o produto, ele veio com risco na tela. Mas coisas do tipo, por exemplo, eu não consigo, esse produto aqui ele não está alcançando FPS de 60, e eu vi review que ele chega a 60, está dando 58. A gente recebe esse tipo de reclamação no saque, em produtos mais especificados. E você sabe que isso tem muito a ver com o balanço do sistema inteiro, inclusive do que está instalado na máquina. Com certeza. Né? Se você vai instalar um antivírus mais pesado, é lógico que ele vai consumir recurso. Se você vai e abre um jogo com outras coisas rodando no fundo que estão usando a placa de vídeo também, como vídeo, esse tipo de coisa, lógico que vai consumir mais recurso, lógico que o desempenho vai cair. Por outro lado, você precisa desses produtos num nível mais alto para construir o seu mix. Você não pode só viver com um produto mais barato. Quem vive só com um produto mais barato sai do mercado. Não consegue sobreviver. Tem que montar um mix que faz sentido. Tem que ter lá o seu dual core, tem que ter o seu i3, tem que ter o seu i5, tem que ter o seu i7. Existe uma quantidade para cada um deles no mercado. Para cada marca existe uma aderência maior em cada um desses tipos de produtos com placas de vídeo dedicadas, sem placa de vídeo dedicada, acabamento em metal, ultra finos ou não, tela touch ou não. Então você tem que saber entender onde você consegue encaixar cada tipo desse produto no mercado. Se você tem um bom conhecimento dos seus clientes, você sabe quem consegue consumir, para quem que ele está vendendo, para qual consumidor ele está vendendo, e com isso você consegue fazer um balanço legal de produtos mais high-end e produtos que são low-end. Entendi. Mas essa questão, na verdade, do RMA é a mais polêmica de todos. Inclusive, a gente foi o que mais foi mandado comentários. Teve Todd Freeride, o Thiago Castro, que é um palavrão, o Bartok e o Jim Frakes. Eu estou tentando falar os nomes de vocês, tá? Mas muitos deles reclamaram justamente, alguns querem saber como é que funciona a garantia internacional, alguns reclamam que o RMA do Brasil não funciona tão bem como gostariam. E não é uma crítica apenas quanto a ASUS, né? A gente já viu que essa é uma crítica geral no mercado brasileiro, de não ter isonomia, de a garantia, às vezes, nos Estados Unidos não ser replicada aqui, ou lá ter mais anos de garantia do que aqui. Enfim, você pode dizer os motivos que levam a ter essa diferenciação? E como funciona, né? O RMA da ASUS, no caso? Tá, vamos lá.
Quando a gente começou a operação em 2008, 2009, a gente operava no mesmo sistema que quase todos os fabricantes operam no Brasil. A gente fazia o quê? Você pegava o produto que estava com defeito, após os 7 dias, né, que você pode levar na loja, na mesma loja, após os 7 dias, que a gente chama de DOA, né, Dead on Arrival. Então, o cara pegou, tirou o produto da caixa, não está funcionando ou não está do jeito que ele esperava, ele leva de volta na loja e troca por um produto igual ou similar. Né? Isso, depois dos 7 dias, se você apresentava algum problema à máquina, algum defeito, você tinha que pegar esse produto e levar numa autorizada. Conforme a gente foi percebendo como que funcionava no Brasil, a gente viu que a autorizada era um dos piores modelos possíveis. Tive as piores horas da minha vida numa autorizada, eu acho. Você chega num lugar onde eu já tive pedra no rim. Você não tem controle como fabricante, porque você está contratando um serviço de um terceiro, né? Ele não é autorizado porque alguém da ASUS ou de alguma outra marca chegou lá e falou, poxa, você manda bem pra caramba, você vai ser autorizado. Ele é autorizado porque você precisa ter uma autorizada por lei em todos os estados, em todas as capitais. Muitas vezes não tem alguém qualificado. E normalmente é tipo Vietnã, assim. É uma fila muito louca, É todo loucura. mundo grita com todo mundo e você não sabe o que está acontecendo. Quando não é uma bimboca, né, cara? Num lugar afastado. E às vezes na sua cidade, pô, o Brasil é gigante, mais de 5 mil municípios, cara. Às vezes na sua cidade não tem uma cidade próxima. A cidade próxima é 300, 400 quilômetros, cara. Aqui em Santa Catarina tem lugar que fica a 700 quilômetros da capital. Pois é, cara. Então, assim, a gente viu que tinha muita reclamação no começo. Mesmo a gente tendo um retorno muito baixo de máquinas, talvez um dos menores, você pegar a Square Trade, você pegar a PC Magazine, está lá a máquina com PC, com melhor resultado. Mesmo na Square Trade a gente tem o melhor resultado de todos em termos de RMA, 2, 3 anos, né, o que retorna menos. É lógico que os produtos dão problema. Né? Por mais que a gente faça testes de qualidade, por mais que a gente faça testes, eles dão problema. E eles retornam. Quando eles retornavam via autorizada, a gente mesmo não tinha um controle, a gente não confiava na autorizada. Então a gente parou com esse modelo. Tá. Amém. Qual foi a mudança que a gente fez? A gente fez essa mudança no final de 2009, começo de 2010. A gente passou a operar com correio. Então, você tem um problema com a máquina ASUS, lógico que você vai ligar para a nossa central de atendimento. A gente não esconde o telefone da central de atendimento. Tem um adesivo que a gente coloca em todas as máquinas que a gente desenvolveu no Brasil. Sim, ele é meio breguinho, design, mas é importante. Mas sabe como é que a gente chama ele? Pão de queijo. Não, ele é feiozinho. Ele parece um pão de queijo, né? Como foi feito aqui, a gente passou a chamar ele de pão de queijo. Pode arrancar ele, mas guarda o número. Está escrito Garantia Brasil, tem o número do saque e o e-mail de atendimento. Né? Então, por que a gente faz isso? Para você não ter que procurar no manual. Está na máquina, abriu a máquina, não ligou, está ali. É só pegar e ligar. Vai ter uma ajuda prévia para entender se realmente o problema que você está passando não pode ser resolvido sem sair do telefone. E se tiver que sair, o que vai acontecer? Ele vai passar um número do correio, que se ela vem em qualquer agência do correio no Brasil inteiro, a postagem é paga pela ASUS, ele coloca esse produto lá, esse produto chega na ASUS Brasil, ele é despachado para uma central de reparos, onde a gente tem todo o maquinário para reparar, peças de reposição, e depois a gente dá o diagnóstico para o cliente e fala, vai ser feito isso, vai ser feito aquilo. Quando está fora da garantia, o sistema é o mesmo, você precisa de um reparo. O que acaba acontecendo? Máquinas importadas que não foram fabricadas no Brasil, a gente tem uma quantidade ainda interessante, porque a gente tem máquinas bem diferentes, às vezes a gente não tem todas as peças que precisa para arrumar uma coisa ou outra. Por exemplo, essa máquina aqui, ela tem 2 SSDs, 256 gigabits cada um ligado em rede, que é 6 gigabits. Compra para mim no mercado aí... Definitivamente eu não vou derrubar esse aparelho. Compra no mercado cuidado. Põe ele um pouco mais para lá, por favor. Então, mas acha para mim aqui no mercado brasileiro, ou sai na rua, ou vai em qualquer lugar aí, um centro de tecnologia que você tem, uma loja. Só no meu bolso eu tenho 2. Você não vai achar. Você não vai achar. Né? Você não vai achar, essa tela aqui é de 1440 de resolução, né? Acima de 1080p. Então também você não vai achar. Então às vezes a gente faz um cálculo, eu estou trazendo 150 peças dessa, que eu vou colocar em lojas específicas, é um público bem enxuto. Então a gente vai trazer uma quantidade X de telas para ficar no nosso reparo. Tá. Só que se o cara deixa cair no chão e quebra a tela, e se a gente trouxe 2 telas, um exemplo, trouxe 2 telas para fazer a substituição, e chegou 3 produtos, um deles vai ter que esperar a tela chegar da China. E por lei, a gente atende dentro da lei. Se a gente não conseguir trazer essa peça em tempo, a gente troca para uma máquina similar novinha. O que é esse em tempo? São 30 dias a partir do momento em que chegou na ASUS. 30 dias úteis ou 30 dias? 30 dias corridos. Ok. Na verdade, minha dúvida, primeiro
Na verdade, é a minha dúvida, né? Aparentemente, com esse modelo dos Correios, realmente parece bem melhor, exceto quando eles entram em greve, parece funcionar muito bem. Mas a minha dúvida é quando que aconteceu essa mudança? Porque, assim, eu vejo bastante reclamação nas perguntas, mas eu não sei se é pessoal que teve aquela experiência ruim antes dessa mudança de modelo. É um pouco difícil de saber, né? Mas, apesar de ser... mais ou menos, você tem uma noção de quando vocês mudaram? Foi em 2010. Em 2010 a gente começou essa mudança. E a gente também vem trocando o centro de reparo, né? E quando o centro de reparo não atende, a gente troca. Na verdade, a parte de serviços, a gente chama essa parte de serviços, né? A gente cuida dela de uma maneira um pouco especial. A gente tem, internamente, a gente mede toda semana qual que são os níveis de chamadas atendidas, que a gente chama de pick-up rate. Então, por exemplo, tocou o telefone, você não conseguiu atender em tempo, né? São as 3 chamadas, os 3 toques, né? Vai aparecer pra gente lá. Sim. As chamadas, elas são gravadas e tem um supervisor que fica escutando se o atendente fez do jeito certo. Existe um segundo nível de atendimento, que quando a gente não consegue resolver as coisas mais básicas ou que está no script, a gente passa para esse segundo nível, que é uma pessoa que tem mais informação e consegue responder isso de uma maneira mais técnica, mais... um nerdão. Tá. Bom, okay. Deixa eu fazer uma pergunta também. A gente está falando de RMA e a garantia de alguém... Mas só uma coisa. Assim, continuem reclamando. Não parem. A gente tem muito que melhorar. Manda ver. Tá? Reclame através da página do Facebook. A gente atende pela página do Facebook. Reclame através do Reclame Aqui. Nosso índice no Reclame Aqui, de todas as empresas que são fabricantes de tecnologia, é o melhor índice de todos. Reclamem, não deixem de reclamar. Ou seja, reclame no Reclame Aqui, porque lá eles atendem. Tá ligado que quando o cara olha pra câmera pra dizer alguma coisa é que é sério. É sério. Então vamos fazer uma pergunta. O Facebook funciona bem. Vamos fazer uma pergunta séria, então. Muambeiro, profissional, brasileiro, está viajando para os Estados Unidos cada vez mais, gastando cada vez mais no exterior. Como é que fica a situação daquele cara que foi para os Estados Unidos, viu lá um ZenBook maravilhoso, se empolgou, comprou, veio para o Brasil e deu problema? Ou o Diego derrubou. Ou o Diego derrubou, que isso também acontece muito, ele é campeão. Enfim, esse cara vai ter o suporte da ASUS Brasil, a garantia mundial, não é por quê? Vamos lá, 2 coisas diferentes, né? Uma, o produto está na garantia. Se o produto está na garantia, a gente pode tentar ajudar. Não quer dizer que eu não tenho obrigação por lei de ajudar. Ok, mas qual é a política da ASUS Brasil? Então, a gente tenta ajudar. A gente tenta entender, está na garantia, qual é o tipo de produto, o que aconteceu. Se a gente pode fazer um ajuste trocando uma memória, algo básico, a gente vai ajudar. A gente não vai deixar de ajudar, não vai deixar o cliente na mão. É mais complexo, porque tela é muito caro. E às vezes a tela que tem lá fora, eu não tenho ela no buffer aqui. Aí fica naquele lance do trocar a tela. Entendi. O que a gente não vai deixar de fazer é atender o cliente que tem uma máquina dessa. Não quer dizer que, por exemplo, ele trouxe de fora, não está mais na garantia, ou essa máquina não tem garantia no Brasil, eu explico por que não ter garantia no Brasil, aí a gente vai atender e falar, tem um custo para reparar essa máquina, o custo é de tanto. Por que a gente faz através da ASUS e não através de uma autorizada? Porque a autorizada ela precisa ter lucro. Então, para você arrumar o seu produto numa autorizada, sai mais caro do que arrumar diretamente com a gente. Então, a gente quer servir da melhor maneira possível. Pois é, que eu digo meu celular com tela quebrada. Bom, eu acho que a gente já falou demais sobre RMA, sobre garantia. Eu acho que é legal falar de produto. Eu lembro que você mencionou que teria uma novidade. Até porque é o seu emprego, né? Gerente de produtos. Tem um produto que... Vamos falar sobre a Line-Up Brasil, vamos falar sobre concorrência. Eu até esqueci de mencionar na introdução. Alguém prometeu um produto novo. Então... Alguém prometeu, né? Então, alguém prometeu. Cadê? Mostra aí, Marcelo. Então, um produto que eu trabalhei pra caramba pra trazer pro Brasil. Tá com ele aqui, né? Não acredito. Eu tenho fotos. Quando chega? Como chega? O produto é muito novo. Ninguém viu ainda. Peso de porta? Não. Tá. Funciona. Mouse da ASUS. Porque quando não mostra, a gente fica desconfiado, né? Não é mouse. Mas mais pro final. Mais pro final? Então vamos, já que ele está querendo jogar uma cortina de fumaça, vamos puxar outros produtos que até o pessoal já conheceu em hands-on e tal. Eu tô puto que você não mostrou ainda, mas calma, vamos ver se ele mostra até o final. Primeira pergunta aqui do Leonardo Kian. Eu nunca sei o nome de vocês, me perdoem sempre. Eu nem perguntaria se esse nome é difícil. Zenfone, cadê Zenfone? Acordei, cadê Zenfone? Tá aí, eu trouxe ele, vocês podem dar uma olhadinha. Tá aqui? Isso aqui é o Zenfone. Isso aqui é o... Esse é o Padfone Mini, né? Mas tá ali também os 5 polegadas, lá a gente pode pegar depois. Né? Mas que coisa linda. Mas vocês querem saber o que? Zenfone. Onde está o Zenfone? Vai ter no Brasil. Vai ter no Brasil. Aonde? Vai ter no Brasil. Quanto? Vai ter no Brasil. Não posso falar quanto. Não posso falar. Não dá pra falar nada. O preço é bom. Na hora que for divulgado, tiver o lançamento, o preço é bom. Juro por Deus. Ainda para a Olimpíada? Porque para a Copa já não é, mas para a Olimpíada. Chega? Quanto que é? Piadinha, né? Palhacitas. Quanto que é preço bom em reais? Preço bom em reais é mais que 1, menos de 1.000. Menos de 1.000, já tem um bom... R$5 é possível.
5 Quais são reais. suas apostas? Eu não posso falar ainda. Bom, ok. Mas eu posso dizer assim, o de 5 Tá. polegadas é o primeiro que a gente vai trazer para cá. A fabricação vai ser local. Isso é o que eu Ou posso falar seja, sobre ele. a gente pode esperar um impacto no preço, então. Sim, positivo. vai ser Positivo. não um preço positivo, mas um preço bastante positivo. Não, mas não é da Positiva, é da Asus, viu, galera? Ó, sem essas queimadas das outras marcas, coitado. não, Positivo não cara. fez nada, Marcelo. Ou fez? Não, mas o que você está falando? Não entendi. Não sei, você tá virou uma ficando- piada do positivo que eu me perdi em alguma Cara, altura. Só o de 5 polegadas e o resto da galera. O que a gente vai trazer importado, no caso, vai ser o Padfone Mini, né, o 4 polegadas. Ele vem em que 2 vira- pedaços. Na verdade, vem tudo junto, né? Sim, ele sim. vem os 2 pedaços, mas ele vem tudo junto, que é o famoso híbrido 2 em 1, né? De um telefone de 4 polegadas, ele vira um tablet de 7 polegadas. Né? Esse para mim é um produto sensacional que eu ainda não sei como não explodiu. Porque Câmera é de bem 8 legal. megapixels, né? Tela Gorilla Glass, a qualidade da tela é bem legal. Aqui, no caso, na base, né? O que a gente chama de base, o dock, ele tem uma bateria extra, então ele funciona como power bank também. Você pode pegar o telefone e colocar aqui quando está acabando a bateria, ele carrega daqui para o telefone. Então, deste aparelho para este. Não existe aqui nenhum processador, não existe aqui memória RAM, não existe aqui Só uma placa tela não. e bateria. Tela, bateria e uma caixa de som maior, que junto com a caixa de som do vocês trabalham em produto, conjunto. ele vai trabalhar em estéreo na hora que ele estiver ligado. Então você passa a ter um sistema estéreo. Então você quer uma tela maior, você quer mais autonomia de bateria, você quer ter uma experiência de um tablet, você passa para cá. Ah, putz, não quero. Eu quero voltar para o meu só do jeito que eu conheço, né? O mundo só do smartphone, ele está aqui, ó, bem compacto, 4 polegadas, tela de alta qualidade, IPS. Então a qualidade é muito legal. Prezando sempre pela qualidade. Um cenário que eu me deparo muito, sabe qual que é? Eu entro, por exemplo, num avião para fazer ponte aérea, né? O que acontece de manhã? Eu chego no aeroporto, né? Geralmente, aeroporto no Brasil é uma beleza, né? E eu não vou tirar um notebook ali no meio de todo mundo, porque é meio desajeitado, né, cara? A não ser que tenha uma mesinha para ficar. E aí eu começo a fazer tudo aquilo. Leio e-mail, olho o Facebook, mexo nisso, mexo naquilo. E aí, quando eu vou entrar no avião, bateria 40%, 30%. Entrou no avião, você tem que desligar, né? Aí você coloca aqui, quando você chegar no seu destino, ele está 100% de bateria. Então é um modelo de uso que eu, pelo menos o tempo que eu fiquei usando ele aqui em beta teste no Brasil, aconteceu muitas vezes comigo. Eu achei muito útil, assim, muito prático. E tem várias funcionalidades também. Você pode plugar, como você falou, para jogar um jogo num tablet, que é uma coisa um pouco maior, enfim. Ver vídeo, tem, coisa e tal. E tem um diferencial, né? Todos os nossos produtos, smartphones e tablets, eles vão ser processador Intel, arquitetura Intel. Não tem preço também? Eu não posso falar ainda, ainda só na hora que a gente lançar. Tá, e Mas esse eu posso falar o seguinte, eu é, posso te dar uma boa referência. é muito bom, de novo. Vai ser dizer. mais barato Tá. do que se você tivesse Um um carro. tablet e um smartphone que da ótimo. ASUS separado. Se você comprar separado os dois, Essa Isso é mais barato. É, qual tablet e qual smartphone? Qual tablet e qual smartphone, Muito né? relevante. poxa, Matou a bicho, chamada. peraí, cara, 2 em 1 no Brasil, 2 em 1, categoria 2 em 1 no Brasil, é uma piada, né? Você olha os produtos que tem 2 em 1 no Brasil Não hoje, tem, não tem. o que acontece? 2 em 1 tem uma promessa, ele ser 2 produtos pelo preço de 1. Aí Isso você olha a nunca foi categoria, real, né? mas peraí, você olha a categoria hoje, o que tem vendendo aí no mercado de outras marcas, na verdade é um produto pelo preço de 2. É, mais ou menos isso. Aí não faz sentido. Né? E por isso, você vai entrar no T100. Eu ia entrar no terceiro. Na verdade, eu queria perguntar a versão turbo dele ali e o Padfone, o O Premium. maiorzinho não. O maiorzinho a gente não pretende trazer. O que é o de 5 polegadas, que vai para 10 polegadas. A gente quer fazer um teste com isso daqui, porque ele encaixa... A gente acredita que ele encaixa melhor o formato dele no mercado brasileiro. Até porque aquele lá vai chegar com preço alto, é mais fácil convencer Diego, o cara a testar algo mais barato, né? O Marcel não vai confessar aqui, mas provavelmente já vem um novo Padfone na Computex. Eu acho que nas últimas 3... Dependendo de como ele piscar, eu vou considerar confirmado. Eu acho que as últimas 3 Computex que eu fui, teve um Padfone, então... Já não tem nem graça, né? Não, é que o produto evoluiu muito, cara. O produto tem evoluído muito nas versões. Tem várias... assim, a Computex acabou virando para ASUS o que era para ASUS a CS no passado. Acho que não só para É que ASUS, é o mas para várias quintal de casa empresas. também, né? É a Homeland, né? Então. A terra, a mãe dos caras. E todos os grandes anúncios estão acontecendo agora na Computex. Né? Acho que não só da ASUS, de outras marcas também. Grandes anúncios estão acontecendo lá. Tá. Inclusive eu e o Diego estaremos lá cobrindo pro Adrenaline. Junho, começo de junho. Eu vou estar lá isso aí. também. 40 horas voando. Pronto, já vamos todo mundo junto. Que maravilha. Não, Então, já não. que o Marcel anda lendo as minhas anotações aqui, né? Mas realmente, e o T100? Porque esse é um produto que a gente viu lá na CES, era enfim um Atom decente, né? Da nova geração Bay Trail. Eu cheguei a fazer uma coluna elogiando a jossa do aparelho que nunca apareceu aqui pro pessoal comprar. Por Cadê que, T100? por que que não apareceu? Não sei, você que é o gerente de produtos, não eu?
Porque eles querendo te transformam ajudar, né? isso Me mesmo. entrevistar, cara, você me trata assim. Não, mas assim, por que ele não apareceu? Porque a versão que existe hoje lá fora, né? Ou a versão que existia até hoje, pelo menos lá fora, era uma versão que ela tinha 32 GB só no aparelho, né? Só no que destaca, né? No tablet. Sim. E ela usava um processador dual-core, que é muito bom. É um Atom, né? um Bay Trail T. E funciona muito bem, é fantástico, Windows 8. Quando a gente olha para esse produto para o Brasil, você percebe que tem uma coisa aí que está faltando para ele ser legal. Ele é um produto que ele precisa do quê? De nuvem, de Wi-Fi legal, de internet broadband. Se você não tem uma internet broadband, cara, esse cara não vai legal. Porque você tem que trabalhar com ele na nuvem. 32 GB só de armazenamento é muito pouco. Aí, com esse feedback que a gente deu e também a própria empresa pegou esse feedback de outros países, eles criaram uma outra versão com processador quad-core e na base com um HD adicional de 500 GB. Ainda é Atom Bay Trail? Atom Bay Trail? Bay Trail, só que o quad-core. Quad-core. Então, para o Brasil, a gente vai trazer a fabricação local deste produto. Já não é Segundo mais T100. semestre, ele chega aqui no segundo semestre desse ano. Mas não é mais T100. É o T100. T100. É o T100 com um processador quad-core e com um HD de 500 GB na base. Tá. O preço, aguardem. O preço sempre aguardem, mas tudo bem. O preço não é lançamento. Então, senão tira todo... Poxa. E quanto ao produto que você vai lançar aqui hoje? Esse produto é legal. Quer enrolar mais ou agora? Quer enrolar mais uma? Eu legal. tenho uma pergunta ainda também. Então, que dá pra enrolar antes. Daqui a pouco o produto. Cenas Já dos que, próximos capítulos. tanto faz, a gente vai pôr isso no YouTube, a gente vai marcar a hora que ele fala o produto, aí você clica lá e vai direto. Aí toda essa enrolação dele... Deixa que os caras façam esse spoiler, por favor. Né? Mas, tudo Intel. Tudo Intel. Por quê? Resposta Vamos oficial lá. ou extra-oficial? Você vai me dar uma resposta bonitinha, Eu pra você posso... ensaiar. Manda ela, eu vou vai. ser bem sincero com vocês, cara. Tá. Eu sou ex-funcionário da Intel. Pô, acabou, foi aí, né? Você convenceu Desliga globalmente a câmera, empresa. Thiago. Desculpa. Cara, Não, gente, na verdade, assim, acho que tem duas respostas. Tem uma resposta óbvia, que é uma resposta bem corporativa, que não é bem o que o público da Adrenaline quer escutar, que é, poxa, é uma grande parceira da empresa, investe muito na gente, com coisas novas em conjunto, e tem que existir o gives and gets, né? Você dá e você recebe. Mas, por outro lado, acho que tem uma ótica, e aí é uma opinião muito pessoal minha, né? Não do profissional, mas do Marcel pessoalmente falando, que assim, a Intel ela vem tentando crescer no mercado de tablets e smartphones. Principalmente no mercado de tablets, né? A gente vê a força que ela vem fazendo e como ela quer se posicionar. Ela tem produto hoje para brigar. E a partir do ano que vem ela vai ter mais produtos ainda, que são produtos bem interessantes, com, sabe, inovações e tal, que realmente vão brigar. Hoje eu olho para esses produtos, os nossos smartphones que tem o processador da Intel, os tablets, eu vejo já uma diferença em ganho de autonomia de bateria que outros concorrentes não têm. É muito interessante. Essa é uma coisa que quando chegar os produtos aqui, vocês vão poder testar e ver por vocês mesmos. Né? Mas, independente disso, ela precisa ganhar mercado. A Asus é a terceira maior fabricante de tablets no mundo. Né? Em primeiro lugar, você tem ali brigando Samsung e Apple, e depois vem a Asus. Se você considerar o mundo Android, é o segundo maior. Então, para a Intel fazer uma parceria com a Asus, de toda a linha da Asus, ser Intel, é uma maneira de dizer que, estamos no jogo, porque aí você vira o terceiro maior. Entendi. É porque desde o mercado, Razer ali da Motorola, os Intel deram uma sumidinha, né? Cara, é uma decisão estratégica da empresa, óbvio. Tem um lado bom disso, na minha opinião, mais bom do que ruim. Tá? Você fica meio que preso a uma arquitetura só, né? A um fornecedor só. Mas você para pensar, cara, se você olhar para o mercado hoje, ele é totalmente dominado por Qualcomm. Não que isso seja ruim, mas é como o mercado é configurado hoje. E quando não é Qualcomm, são os MediaTeks da vida, que são aqueles processadores extremamente baratos, mas tem com uma performance que deixa a desejar. Agora depende do uso. Eu acho que, agora pensando em mercado brasileiro, o nome Intel não é um nome que já tem uma certa força em relação a computadores e tal. Acho que isso pode, quem sabe, até ajudar um pouquinho os Zenfones a dizer, é processador Intel, tem talvez um impacto positivo aqui no Brasil. Pode e deve. Tem que acontecer isso, a gente espera que aconteça. É que assim, se você imprimir Intel atrás, tudo bem. Se você imprimir Atom, eu já não garanto que vai ajudar. Não vem com Atom. Não, é a marca, Intel. né? Sim. Isso já deu um gancho para uma outra pergunta. Eu até comentei. Um dos problemas que eu acho que todo novo fabricante de telefone tem no Brasil é a dificuldade de entrar nas teles. Então eles têm que, decididamente, o melhor caminho é o varejo. Eu acho que é o caminho que a Asus também está traçando. Você pode explicar o motivo, qual é a dificuldade, como é que funciona essa estratégia? É legal essa pergunta, mas você tem que saber dividir, né?
As empresas que trabalham com varejo, as empresas que trabalham com operadoras, as empresas que vendem PCs e agora estão entrando no mundo de tablet e smartphones, e as empresas que sempre foram da área mobile e que nunca entraram para valer nesses outros dois mundos que são tablet e smartphones. A ideia é justamente para essas empresas que saem do mercado de computadores e estão... E tem algumas exceções, como é o caso da Samsung, que ela consegue trafegar em quase tudo, até navio ela faz. É um pouco diferente. Mas, assim... Samsung à parte, das empresas de PC, eu acho que a Asus conseguiu crescer bem no tablet. Conseguiu trazer produtos que fazem sentido para o mercado. 7 polegadas na China, no Brasil, são mercados gigantes e a gente consegue trazer e criar produtos que são interessantes. Custo-benefício, né? Custo-benefício está altamente ligado ao tipo do que você oferta no produto e reconhecimento de marca. São duas coisas que entram ali em conjunto, andam juntas, você não pode separar. A gente tem um spec hoje melhor do que um concorrente principal, Samsung, mas não disse que eu falei. Né? Ela vai cortar na edição isso. E o nosso preço é igual ou abaixo, tá? Ou pelo menos tipo R$100 abaixo falando de tablets. Né? Mas então, aí vem aquela grande briga que eles têm uma marca mais consolidada. Isso, exatamente. A marca Galaxy, deles no Brasil hoje, para esse segmento, é muito mais bem consolidada, foi muito mais bem trabalhada do que a gente. Tem um trabalho enorme a fazer. Não posso falar o contrário, eu estaria mentindo, não posso ser mais realista que o rei. Um ponto que eu acho importantíssimo é assim, na hora de você ir para a telco, o que a telco exige do fabricante é muito diferente do que o varejo exige. A telco, ela quer um produto que é para ela, do jeito dela, para encaixar no mix dela. Fora isso, você tem que fazer uma homologação extra, que além de você fazer a Anatel, além de fazer em Meta, todas as coisas que você tem que fazer, você precisa entrar na telco e fazer a homologação dela. Então a gente tem que deixar por volta de 20 aparelhos lá, que vai fazer field test em uns 2 meses para cada telco. E dentro de cada uma delas, eles vão dizer se o aparelho funciona bem ou não na rede deles. E a gente tem que alterar um monte de coisas no aparelho para fazer o aparelho ficar do jeito que eles querem. Eles não estão errados, eles estão certos. É a rede deles. Mas demanda um investimento muito grande. Muito grande, principalmente de um entrante. Então, esse é o ponto que ele... Por isso que é tão difícil. Agora, é muito mais fácil entrar no varejo. O varejo ele quer o quê? Ele quer o produto que funciona. O produto está funcionando, qualquer operador, destravado, cara... Vendeu, beleza. Tá vendendo. O preço é competitivo, a qualidade é boa, o índice de RMA é baixo. A margem é boa? Margem no varejo é uma coisa que você vai se espantar se um dia você tiver mais contato com ela. Mas, na verdade, existe uma coisa que é markup e outra coisa que é margem. Sim. Markup é o quanto que ele precisa, acima do custo que ele pagou, para personalizar o produto no mercado. Ou seja, conseguir vender ele no mercado e ter lucro com ele. Lucro é o que vai sobrar depois que ele pagar tudo. O estoque, a logística, a loja, a conta de luz da loja, as pessoas que estão envolvidas, da pessoa que está limpando a loja, repositor, cara do caixa. De novo, custo Brasil, né? Enorme. Né? Nunca é pequeno. É para todos os itens que estão lá. Tudo acaba recebendo, né, uma porcentagem desse custo. Já que a gente tem uma raspadinha antes ali na Samsung, uma questão que eu tenho é em relação... Uma coisa que ajuda a Samsung nessa popularização aí dos seus aparelhos Android, principalmente, é que eles têm uma marca bem consolidada, que é o Galaxy. Então, o pessoal, o Galaxy S5 tem fama de ser muito bom, isso respinga até naquela droga daquele Galaxy de 512 MB de RAM, que é uma porcaria, mas é um Galaxy. Globalmente tem mais de 180 modelos Galaxy. Galaxy você chuta, tem 180. Uma pedra tem 6 embaixo. Mas a questão é, não atrapalha um pouco talvez a Asus, porque o nome de vocês está entre os mais confusos e piores que eu conheço, assim, com alguns tipo Pad Phone, Phone Pad, aí vem o Asus VivoBook Transformer Twitch, esse de vocês sempre faz esse no final das apresentações. O seu mais figura. Tipo, o Zenfone é a primeira vez que pelo menos eu tô vendo uma coerência, né? Porque é o Zenfone, aí tem o 5, tem não sei o que, consegue criar uma marca, mas não acho que atrapalha um pouco esses nomes confusos, compostos e essa salada de fruta que vocês fazem? Já foi muito pior, cara. A gente vem num mundo que era placa-mãe. Placa-mãe, quais são os nomes das placas-mães? Z804, lá vai. Não, ainda existe isso, né? Os nossos notebooks, eles eram assim. N56, X451, X450, P43, sabe, K42, K43. O consumidor ele não consegue se conectar, né? Sim. Então acho que é uma sacada da Samsung de colocar nome na linha dela, um produto, e isso em termos de marketing ajuda muito o consumidor a entender que esse produto pertence a uma linhagem. Tá? Eu acho que a Samsung exagera um pouco. O Galaxy não tem esse nome à toa. O Galaxy já está meio que prostituído, coitado do nome. Eu não vou dizer essa palavra, mas eu diria que assim, Galaxy, acho que o nome já diz tudo, é uma galáxia de aparelhos. Né? Sim. Ele tem aparelho para tudo quanto é faixa. Sim. No caso da Asus, a gente vem tentando melhorar esse tipo de comunicação com o consumidor, mas não para todos os produtos. Para produtos que a gente sente que eles realmente vão ser diferentes. Né? Então, no caso do ZenBook, existe uma linhagem de ZenBook que é o notebook mais premium, mais fino, mais leve do mercado. Né?
com melhor configuração. Eu tenho outros produtos, por exemplo, que é a linha ROG ou ROG, aqui no Brasil a gente fala ROG, lá fora ROG, né, que são os produtos voltados para gamers. Né? Então, quando ele leva essa marca, ele é um produto ROG. No caso do PadFone e PhonePad, eu também acho estranho, né? Porque eu até brinco, né? Como é que eu sei quando que é PadFone e quando que é PhonePad? É fácil. O primeiro nome é o que ele não é. Viu? Então, se ele é o PadFone, ele não é um tablet, ele é um fone. É a segunda se vez. ele é PhonePad, ele não é um fone, ele é um tablet, mas funciona do mesmo jeito. Pouco confuso o negócio, né? Muito amigável. Acho que não. Isso foi um taiwanês maluco lá na fábrica que falou. E que achou uma boa ideia. Pensou que falar de trás pra frente era bonito. Não, pior que acho que uns 3 videocasts atrás a gente falou exatamente isso. Padfone começa com pad, mas é telefone. Phonepad começa com fone, mas é um tablet. Fácil. Mas você falou da linha ZenBook, né? Você tem aqui um brinquedinho bem legal. Opa, esse daqui... Seria bacana você mostrar aí. Essa é uma nova máquina de trabalho. Eu lembro que eu vi isso aí ano passado na Computex. Ele chamava ZenBook Infinity, a gente não pode falar mais Infinity. Na verdade, vocês têm uns problemas com alguns nomes, né? Tipo Transformer, Infinity. Quando vocês inventam de fazer um nome bonitinho, vocês passam trabalho depois, né? Ah, cara, não sou eu que invento. Todas as marcas legais já estão registradas. Eu só quero pegar no pé, eu sei que não é culpa sua. Mas assim, alguns nomes são bem legais, né? A ideia de chamar de Transformer foi muito legal. Sim, foi. Na época, foi o primeiro 2 em 1, né? O conceito era super legal. E a gente continua com a linha Transformer. Sabe, a gente tem os produtos Transformer ainda, que a gente não vai ver mais ele chegando no Brasil, que esse produto agora você tem outros mercados para atingir com outros produtos novos diferentes. No caso do ZenBook, por incrível que pareça, o nome ZenBook foi dado pelo Johnny Shi. Tá vendo? Ele mesmo deu o nome de ZenBook. Tá rolando um Zen, né? Porque ele é o Zenfone, né? aí a Zen UI, vocês estão Zen. Livro Zen. Taishi também foi ele que deu. E eu acho legal, assim, uma empresa asiática. Eu quero ver o criador do PhonePad e o PadFone também se identificar, né? Pela essa ideia que teve. Eu acho que é o CEO, é o chefe de todos. Né? Mas assim, independente disso, alguns momentos, por exemplo, tem alguns parceiros, como por exemplo, a Microsoft, ela não queria que a gente chamasse de Transformer e pediu para a gente criar outro nome para os produtos que eram também destacáveis com o Windows 8. E aí nasceu os VivoBooks. VivoTab. Esses nomes não estão... Entendeu? É difícil, né? Ter que agradar para conseguir conectar de um outro mundo, né? Como a Asus ela quer ter, não que ela quer abraçar o mundo, mas ela quer ter a maior variedade possível de tecnologias disponíveis. E poxa, cara, de toda a empresa, né? A gente tem hoje por volta de 20 e poucos mil funcionários, por volta de 5 mil pessoas são P&D, são pesquisa e desenvolvimento. É um número muito grande, percentualmente falando, de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa. E, putz, a gente desenvolve de tudo. A gente faz a própria placa-mãe dos tablets, dos telefones, dos notebooks. Esse é um grande diferencial da empresa, acho eu. Mas tudo que a gente faz é desenhado do zero. Mesmo que a gente fabrique com parceiros de fabricação diferentes, como no Brasil e lá fora na China, são diferentes. A gente pode usar Foxconn, a gente pode usar Compal, a gente pode usar Quanta. Mas o projeto é feito em casa. Mas tudo é feito dentro de casa. Do começo ao fim, da escolha da tecla, do quanto que percorre a tecla, que a gente chama de travel distance, né? O quanto que ela viaja até ela chegar no fundo, se é confortável, se não é, o touchpad, o touch da tela. Tem uma série de áreas que a gente fala dentro da empresa que são essenciais para verificar isso. Tanto que a Asus tem grandes prêmios no Asus Design, né? Sim, Asus Design é um negócio muito legal, né? É um andar que é proibido entrar. Já tentei levar a Adrenaline lá várias vezes, mas sempre não pode entrar. Sempre barrado na porta. Mas é um andar inteiro lá na Asus em Taiwan, onde a gente tem a equipe de design, inclusive tem brasileiro trabalhando na Asus Design. É um pessoal que são designers do mundo inteiro que se reúnem nesse andar e eles criam os produtos literalmente do zero. Então eles têm todos os ferramentais, impressoras 3D, corte de isopor em diversos tipos, para lixar, para pintar, para dar o acabamento que você quer. E aí eles conseguem trazer para você um mock-up que é muito próximo do final, para você julgar se esse produto com esse design está de acordo com aquilo que você espera para o seu mercado. E eles pegam opinião com um produto pronto na sua frente. Para você olhar e ver, isso é legal. Ou isso não é legal, ou tem que melhorar isso ou aquilo. E é muito legal, uma vez por ano a gente vai para Taiwan e a gente participa desses momentos onde eles colocam essas coisas que eles estão desenvolvendo. Uma vez por ano a gente é barrado na porta desse lugar. Mas então, esse é um dos problemas. E aí eles perguntam, isso é legal para o seu país? O que você mudaria? E eles fazem uma pesquisa, a gente tem que prestar uma pesquisa. Mostra esse produto aí que a gente estava falando aqui, que é Infinity, agora então, esse aqui, ó. Esse daqui é o ZenBook, vamos lá, esse é o ZenBook de vidro. Tá? É o novo da linha. Ele é mais fino, mais leve, eu até trouxe o outro aí, depois a gente compara. Olha como é fininho, tá? Essa parte aqui é toda de Gorilla Glass 3. Tá? Você vê que o logo da Asus até acende aqui, né? Sim. Aqui na parte de dentro, eu tenho mais vidro e aqui no caso é uma tela touch.
Tá? Essa tela tem 1440 de resolução, então 1440p, né? QHD, né? Então é mais que Full HD, mais que 1080p. Fica ali no meio caminho Full HD, 4K, né? É um intermediário. Tem 2 steps antes de chegar no, Não, até 2K, no 4K. Né? Esse é o primeiro step depois de Full HD. Sim. Aqui também ela usa vidro, só que aqui o vidro é jateado para não deixar marca de dedo. Sim. Então o toque aqui é bem macio, bem gostoso de você usar. Né? E aí a spec dela é muito legal. Né? Além de você ter uma tela IPS com uma qualidade incrível, você vai ter um teclado retroiluminado, você vai ter 2 SSDs ligados em RAID, 256 cada um, e esses são SSDs SATA 6 GB, não é 3 GB, é o dobro da velocidade. Isso é bem específico, praticamente é só a ASUS que usa isso no mercado hoje. Tem um processador i7 nessa máquina, e tem também aqui o Intel Iris. Então já tem uma capacidade de vídeo, de processamento de vídeo muito elevada, perto do que a gente espera ver num produto tão fino e tão leve como é o ZenBook. Na verdade, a única economia, que inclusive é uma das perguntas que a gente recebeu, que foi enviada pelo Malucom, é 8 GB, é isso de RAM? Desculpa. Esse tem 8 GB de RAM. Vocês não cogitam em mais que isso? Eu posso pôr 16, 32, 64. Mas nós vamos encontrar para comprar aqui? 128. 1 tera. Gente, hoje eu tenho 32 GB. Hoje o nosso G750, que é o gamer do ROG, Sim. de 17 polegadas, ele tem 32 GB. Tá, mas vai lá, amigão, compra lá. 14 pau. Não, mas é aqui, ó. Eu quero nesse pouquinho espaço aqui. Então, hoje assim, é o seguinte, existem algumas limitações, algumas são de custo. Poxa, tudo bem, 8 GB já não atende o que um consumidor de uma máquina dessa vai querer? Não, atende. Eu estou falando realmente de um nicho. Agora, se você quer subir, se você quer elevar isso e colocar 16 GB, é possível? Poxa, é possível. Mas faz sentido? Tem que analisar, porque vai encarecer muito a máquina. A memória é muito cara. Tem que analisar o custo-benefício, porque vocês têm que vender também. Memória é muito caro. Memória é um dos componentes mais caros. Você pode dividir, a gente pode dividir em 3 partes, né? Quando a gente fala de produção lá na China. No Brasil você tem que dividir em mais partes porque o custo é diferente. Mas em produção na China é a tela, extremamente cara, o corpo e tudo aquilo que está envolto nele, seja placa-mãe, placa de vídeo, não o processador, tá? Memória, HD e o processador. Essas são as 3 partes mais caras do computador. Elas têm peso muito próximo. O processador tem um peso mais alto. Quando você vai trabalhar com um processador dual-core, aí o peso é menor. Ele não é tão importante, porque aí o custo é bem mais baixo. Mas eu vou te dizer, de 5 e 7, o custo é bem alto. Né? E isso acaba transformando nessas 3 partes que você tem que fazer um balanço. Se eu aumento muito a memória, eu desbalanceio isso demais. E aí talvez não valha a pena. Você compraria um computador com processador i5 e 32 GB de RAM? Faz sentido? Ou você prefere um i7 com 8? Entendo. Pelo menos a maior parte das pessoas. Eu acho que a base da sua resposta é você tem que trazer a melhor configuração possível que seja vendável no Brasil. Isso, com o melhor custo-benefício possível. Ter produtos que podem ter mais RAM, a gente pode trazer, não tem problema, mas eu não vou conseguir ter escala, eu não consigo fabricar ele no Brasil e baixar o custo dele. Aí vai ser aquele produto importado, caro, que nem o PS4 importado que de R$4.000. Não, isso é claro. Eu acho que, na verdade, a gente botou essa pergunta porque justamente as pessoas têm essa dúvida. Não, mas as pessoas têm essa dúvida. Como o Marcel é o cara que define a line-up da ASUS no Brasil, é a dele que é bacana ouvir a resposta, que tem uma razão específica para esse tipo de produto não vir para o nosso mercado, que é um mercado extremamente oneroso devido ao custo Brasil. E, enfim, faltou o produto. O produto. Cadê o produto? Destaque? Lançamento? Já faz muito tempo que eu tento trazer para o Brasil um produto gamer de verdade. Porque muita gente fala assim, poxa, ASUS, por que não traz produto com placa de vídeo que aí é gamer? Poxa, cara, se é só placa de vídeo que você está querendo, achando que vai virar gamer, você não é gamer. Tem muito mais coisa que um produto precisa ter, principalmente um notebook, para a gente poder chamar ele de gamer de verdade. Hoje no mercado é muito comum você ver produtos de qualquer fabricante com placa de vídeo e uma tela 720p. É isso que o gamer quer? Uma placa de vídeo para rodar em 720p? Ou ele quer 1080p? Ele quer o Full HD? Ele quer uma tela que reflete toda a luz possível e imaginável do ambiente? Ou ele quer uma tela que seja não reflexiva, né? O anti-glare? Ele quer um teclado retroiluminado para poder jogar no escuro à noite, quando está todo mundo dormindo em casa e ninguém pentelhar ele? Ou ele quer um teclado normal que não é retroiluminado e quando a luz estiver apagada ele não vai ver onde ele está digitando? Eu acho que tem uma série de componentes, ingredientes, que são importantes para um produto desse.
Aposto que seu produto vai ter, né? Depois dessa introdução. Esse produto ele vai ter tudo isso. Já fez a defesa. Né? Esse produto é o G550, né? A gente estava até brincando, né? JK, Juscelino Kubitschek, né? Essa nomenclatura dele. Esse é ele é um fácil. produto de 15 polegadas, 1080p, tela IPS. Ele vai vir com teclado retroiluminado, né? O retroiluminado dele é em vermelho, fica bem bonito. Acho que o acabamento que deram foi bem legal. A máquina toda preta, com detalhe, um diamond cut aqui na borda, que fica super bem acabado em vermelho. Ele é um produto mais fino e mais leve, apesar de ainda ser um produto pesado, né? Na faixa aí de quase 3 quilos. Tá. Ele vai ter, a placa de vídeo que ele vai ter, não é a GT da NVIDIA, é a GTX. Então, para quem quer performance para jogo de verdade, e já é da família 800. Tá? Provavelmente 850, 860, a gente está definindo só... Vão trabalhar com esses dois modelos. Vai ser um dos dois, a gente está definindo só, mas é fine tuning, porque a gente vai fabricar local. Fabricando local, a gente consegue descer bastante o custo dessa máquina. Ela vai ter 8 GB de RAM, você pode expandir ela até 16 GB, tranquilo, se você quiser, tá? Ela tem slots para você fazer isso, vai ter que tirar uma memória, colocar outra. Mas 8 GB já vai se virar legal. E você pode, e ela vai vir com uma placa de vídeo GTX que tem 2 GB dedicado. Por que eu não pus 3? Por que eu não pus 4 GB? Porque, poxa, vai ficar muito caro. Hoje no Brasil existe uma lei que chama MP do Bem. Vocês têm que entender isso. MP do Bem onera o varejista. O varejista paga esse imposto. Se o notebook estiver abaixo de R$4.000, ele não paga este imposto, que é 9,25% em cima do custo do produto que ele está anunciando. Então, qualquer produto que for acima de R$4.000, nós estamos pagando mais imposto. Este produto vai custar R$3.999. Ele está no limite. Que coincidência, não? Porque se eu adiciono Blu-ray, ele vai ter DVD, gravador de DVD, leitor de CD. Se eu adiciono Blu-ray, eu tenho que diminuir alguma outra coisa. Você vai aceitar uma máquina dessa com 6, 4 GB? Você vai aceitar uma máquina dessa com uma placa de vídeo que não é GTX? Fazer esse balanço deve ser o mais difícil, né? Putz, não. Vamos colocar 16 GB, então eu vou tirar a tela Full HD. Porque senão ele vai passar dos 4.000. E se ele passar dos 4.000, ele já pula para 4.400, porque tem 10% em cima. Fabricação nacional, né? Fabricação nacional. Mas com vários componentes vindo de fora. Não tem nada que entra hoje no notebook, dentro do notebook, que é 100% fabricado no Brasil. Não, então o ponto que eu quero chegar é, ainda tem a volatilidade do dólar que implica nisso tudo. Sempre. Ou seja, o dólar pode se posicionar. Tu tem que recalcular isso constantemente para poder montar uma máquina ideal. Cara, eu sou um gamer aficionado, vocês me conhecem faz tempo já. Eu já tive Lan House, você sabe disso, você também. Há muito tempo atrás. Putz, mas se voltar lá atrás, poxa, cara, eu jogava no PCzinho, Alley Cat, Test Drive, e depois passei pro Dune quando apareceu o Core, né? Eu não sou 30 e poucos assim disquetes para fazer rodar. E a coisa foi evoluindo. Pô, eu pude acompanhar a história, né, dos jogos. Isso foi muito legal pra mim, né? Atari, Odyssey, e a coisa indo. Isso, na verdade, só diz que tu é velho, o resto... Obrigado, Jackson. Só quis dar uma leveza. Mas assim, tipo, eu sou gamer, sabe? Hoje eu jogo bastante, eu adoro jogar Diablo, adoro jogar o Hearthstone, que é o jogo novo da Blizzard. Adoro jogos da Blizzard, sem, né... Não, mas putz, cara, exemplo, Titanfall é um jogo que eu tô louco pra jogar, né? Botar a mão e jogar de verdade. Tá pra baixar no PC e jogar. Né? Esse tipo de jogo me chama muita atenção porque eu sempre joguei, eu sempre gostei, cara, de Counter-Strike nas Lan Houses, até outros jogos que eu vim jogando ao longo do tempo. E, poxa, eu sempre me perguntei por que a gente não podia ter produtos voltados para os gamers aqui no Brasil. E agora que eu tenho a posição de poder trazer um produto gamer pro Brasil que faz sentido, por que eu vou deixar de fazer isso? Então já faz uns 3 anos que eu venho junto ao meu quartel-general tentando buscar uma máquina que fizesse sentido na produção local. Que o preço não fosse R$8.000, R$6.000, mas que estivesse próximo dos 4.000 para ficar abaixo do limite da MP do Bem, para não onerar mais imposto e que tivesse uma boa configuração. E pela primeira vez a gente conseguiu. Não, o bacana é que você... Bom, deixa eu lembrar, aproveito que eu lembrei agora, você mencionou que você pode ter um bundle, né? Vai trazer antes que você esqueça. Essa máquina ela tem várias coisas. Ela tem, por exemplo, uma placa de rede que é da Qualcomm Atheros, né? Que chama Killer Wi-Fi, que ela dá prioridade para os pacotes que são voltados para os jogos, ou seja, você tem menos lag que em qualquer outra máquina. Para menos lag de rede. Um outro fator importante é que ela vai ter um sistema de som que são 4 caixas de som espalhadas no produto. Então, mesmo se você não estiver usando fone de ouvido, você vai conseguir perceber, por exemplo, jogos de tiro, quem está vindo por trás ou do lado atrás, porque essas 4 caixas de som elas vão funcionar realmente independentes. São 4 canais diferentes. Ela também tem subwoofer externo.
Isso é um dos produtos que vem no bundle. Vem no bundle subwoofer externo. Você liga aqui do lado na hora que você quer. Que é uma caixinha. Cara, a diferença de som é fantástica. É aquele mesmo modelo que vocês usam nos notebooks. O som também é feito pela Bang & Olufsen. Então é uma marca de qualidade de som muito alta, muito reconhecida no mercado, principalmente europeu, né? Sim, e nos ultrafinos de vocês eles fazem estragos tanto. Sempre estão lá e você percebe a diferença. Vai ter uma configuração também para jogos, né? Então, por exemplo, o som é uma coisa importante para a gente em jogos. A gente percebeu que o consumidor que gosta de jogos, o gamer, ele sabe que som é importante. Então você tem as opções lá. Eu quero jogar Battlefield, tá lá a opção do Battlefield. Quero jogar jogos de estratégia como StarCraft, Warcraft, você pode League of criar Legends. Um perfil para cada jogo. Ele já está criado, pré-criado, e você também pode criar os seus. Tá? Então é muito legal essa parte do áudio. Um outro ponto importante que você falou é o bundle. Eu poderia colocar um monte de coisa. A gente tem mala gamer, mochila gamer, depois o Jackson mostra. Só que toda vez que você adiciona essas coisas, vai subindo. Eu podia colocar mouse gamer, que tem peso, você muda lá os pezinhos e tal, todo mundo já conhece. Eu poderia colocar um fone, um headset gamer também, mas realmente precisa, né? Tipo, é isso que a gente quer colocar no produto. Você já tem um baita qualidade de som. Mas teve uma coisa que eu achei diferente e que a gente vai colocar no produto, que é o Leap Motion. Olha só, hein? Então, esse vai ser provavelmente o primeiro produto no Brasil que já vem com o dongle do Leap Motion, onde você pode, com gestos no ar, interagir com as coisas que estão no computador. Nessa hora as opiniões se dividem. Você tem certeza que o gamer talvez não queria o fone que você falou antes? Ou o mouse com os pezinhos? Eu fiquei tentado. Na verdade, assim, a ideia, eu acho que essa é uma máquina que ela também pode ser usada como workstation. Né, para usuários que não só querem os jogos, mas querem uma máquina que tem uma configuração mais alta, mais pesada, para justamente rodar, por exemplo, um AutoCAD da vida. Tá? Quando você vai rodar um AutoCAD, você tem uma série de coisas que o Leap Motion te deixa fazer, como pegar partes do AutoCAD, ou girar ele no ar, um modelo, um molde e assim por diante. Para alguns jogos casuais, vai dar para jogar numa boa, eu já testei, é legal. Isso para criança vai ser muito divertido. Né? Ela brincar no ar lá com a tela, sem ter que botar o dedo na tela e sujar a tela com o dedo. Não, o conceito do Leap Motion é muito bom. A dúvida sobre ele é sempre a parte de software. Softwares que funcionem legal com você fazendo assim. Todo mundo quer fazer assim nas telas, né? Nessa nova geração e ficar... Faz de novo, Diego. Assim. Assim, legal. É assim que você comanda. Mas Você viu? É curioso essa mistura. Não é curioso você escolher um produto gamer e o Leap Motion não é exatamente um acessório gamer. É curioso. Acho que esse é o ponto. É curioso. Okay. A gente quer despertar essa curiosidade. Eu fico com essa. E ao mesmo tempo, eu creio que vocês queiram dar um passo além de ser apenas gamer. A gente quer que seja inovador o produto. Não, trazer para, de repente, outras categorias sim. Queiram uma boa configuração e o produto. Mas queiram também um device, né? um aparelho que vem junto com ele, que transforma a experiência em algo novo. Não vai ser só o super produto gamer caro, super especificado. Ele é um produto que ele vem com Leap Motion, que, o jeito de você usar, a usabilidade, ela muda. Eu consigo imaginar o pessoal fazendo isso nas lojas e chamando a atenção, com certeza. Isso, na frente do produto, nas lojas. Bom, Marcelo, volume, quando a gente vai ver isso no Brasil? Volume a gente não pode informar, mas eu vou te dizer que é um bom volume. Fabricação local não te permite fazer volumes pequenos, senão você não consegue ter escala. A gente vai ver isso chegando no comecinho do terceiro trimestre, então vai estar aqui antes do Natal, antes do 13º. Não, terceiro trimestre é logo julho, não, agosto, quarto. Não, aqui no Adrenalina eu espero ver antes pra gente testar, né? Vai chegar. Legal. Bom saber. Tá, isso é uma exclusiva de vocês, né? Ninguém sabia que a gente estava fazendo bacana, isso. Um produto que eu acho que tem bastante a ver com o mercado brasileiro e que pode dar um novo ar para ASUS nesse momento, porque tem outras empresas investindo também pesado nesse mercado. Sim, a gente já está começando a ver, a MSI e a VEL estão começando a investir bastante nessa área gamer, e a ASUS tem uns produtos que surgem às vezes para você comprar, mas é sempre um preço meio proibitivo, fora né? de noção. A gente sempre trouxe os produtos, a gente vai ter outros produtos dos 17 polegadas ao longo aí dos próximos meses, importados, em configurações menores, longe dos R$14.000 que a gente tem hoje. Tá? A gente vem sentindo uma pequena demanda para isso, mas são quantidades muito pequenas. Sim. E para atender o que você falou, o mercado de extremo nicho. Você pode falar quantos são as... Acho que as pessoas têm a curiosidade. Notebook de R$10.000. Quantos a gente traz? Mais de um. Menos de 100. Menos de 20. Tô feliz que a gente tem o preço já desse modelo. É difícil falar, mas eu imagino que sejam poucas unidades. Especulando daqui, sei lá, 15 unidades para ser trabalhado. São poucas depende muito do tamanho do produto. Né? A gente faz, geralmente, a importação aérea, dando mais informações. Assim. Acho que não tem por que não falar isso. Mas a importação aérea, e você tem os pallets, né? Onde você faz o amontoado dos produtos. Você tem um limite.
e a gente tenta trazer um pallet cheio para cada produto que é super diferente. Ou no caso de um ZenBook, você tem a versão branca, você tem a outra versão azul, você tem uma mais bem configurada, com uma caixa do mesmo tamanho. Legal, e quanto cabe num pallet? Pois Depende do tamanho de cada produto. Do gamer. Marcelo não ajuda com isso. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de um produto antigo. O NX90, que era um produto gigante, Sim. né, que era todo feito em alumínio polido, ele era bonitão, né, um puta som animal e tal. Esse produto, ele vinha por pallet, eram 19 peças. Ou seja, Porque a caixa era enorme, a caixa parecia um sarcófago, cara. Nossa. 40 peças dos importados. Então, a gente, assim, no Gamer, no G750, que também tem uma caixa enorme, porque ele é 17 polegadas, ele é grande, é mais pesadão, mais parrudão, esse é um produto que vem por volta de 70, 60 peças por pallet aéreo. Mas eu imagino que, claro, não é um produto que você pense em escala, obviamente, mas é um produto que tem demanda. Tem muita gente que tem dinheiro, muita gente que quer ter um notebook nesse nível. E outra, né, cara, é aquela coisa, é um produto para vocês o hero, assim, um produto que dá mais visibilidade para a marca. Ele fica bem específico. A gente viu mais pessoas procurando uma workstation comprando esse tipo de produto do que gamer em si. Do que gamer em si. Porque o gamer ele tem um conhecimento que é mais ou menos o seguinte, poxa, por R$1.500, R$2.000 eu compro um Xbox, um PlayStation, eu satisfaço minha necessidade de jogos. E gamer é duro, cara. E alguns... errado. Gamer é falido. É falido porque só gasta dinheiro com isso, né, cara? Em vez de trabalhar, a gente fica jogando, né? Tá vendo? E mas, se deu bem ainda. Mas assim, de forma geral, eu vejo da seguinte maneira. Pelo menos na minha concepção, existem dois tipos de públicos diferentes. Existe aquele cara que ele começou a jogar jogos, ele está tendo as experiências com esses jogos, e ele não entende ainda muito bem da tecnologia para dizer, pô, é isso que eu preciso. E ele vai e acha que uma máquina gamer é uma máquina que tem placa de vídeo dedicada. Às vezes escolhe por quantidade de memória, né? E também. Tem giga ou 2 GB. Putz, cara, eu vou jogar esse jogo é pesado. Esquece da placa de vídeo, pega esse aqui que tem 8 GB de RAM. Então, isso acontece no mercado. Existe mesmo uma educação diferente de tecnologia do que a gente espera. E existe aquele cara que já teve bastante experiência com outros jogos, diversos tipos de máquinas, que sabe a diferença de um desktop, de um notebook, sabe? Para jogar jogos de verdade. Entendi. Tá? Então, assim, se você está procurando um notebook para jogar os seus jogos mais pesados, tem que ter uma placa GTX da NVIDIA. Se você está procurando um notebook para jogar jogos mais leves, uma GT já vai resolver o problema. Eu pensei que você trabalhasse para Asus. Pois é, né? E aí, nesse momento ele virou AMD não roda nada. NVIDIA. Esquece a AMD. A AMD manda muito bem. A AMD com a linha de APUs dela, principalmente nos processadores A8 e A10, é fantástico o desempenho. É bom como ele elogia tudo que tem nos componentes da Asus, né? Se tem A10 ele elogia, se tem essa GTX da NVIDIA ele elogia. Jesus, né? Alguma coisa que não esteja no produto da Asus que seja bom também não, né? Tem que pagar a escolinha da Juju. E por sinal, as APUs têm dado um caldo já. Alguns notebooks que a gente recebeu só com APUs têm rodado alguma coisinha. Pelo menos no Left 4 Dead dá pra dar umas risadas. Não, você já consegue se divertir, né? Eu acho que evoluiu bastante. E a mesma coisa com o Intel, né? A gente tá vendo, agora na Haswell você já percebe já um desempenho bem maior para jogos, né? Esse modelo que você tem aqui mesmo, que tem o Iris, né? Depois a gente vai mostrar ele rodando o Diablo. A gente vai aqui, fazer o FPS, como é que tá. Vocês vão ver que é bem surpreendente para uma máquina tão fina e tão leve, né? Eu acho que essa revolução que está acontecendo é muito legal, porque em breve, qualquer notebook que você comprar, em breve eu digo 5 anos, ele vai poder rodar os jogos, qualquer tipo de jogo que estiver disponível. Não quer dizer que vai rodar na configuração mais alta, sim. mas vai rodar. E isso acho que vai ampliar o mercado de jogadores. E esses jogadores, com o tempo, eles vão querer mais. Ou eles vão querer um gráfico melhor, ou um jogo que vai pedir mais. Eu acho que esse é um movimento natural. Esse mercado nunca para, né? É um movimento natural. Todos vão virar gamers um dia. Mas por enquanto tem muito noob por aí. Outro movimento... Graças a Deus. Outro movimento natural é que uma hora a gente precisa parar de gravar. O Thiago já não aguenta mais ali ficar com as câmeras ligadas. Pessoal, eu espero que a gente tenha coberto aí a maior parte das perguntas que vocês nos mandaram, tenha tirado a maior parte das dúvidas. O feedback de vocês é sempre importante, então não deixe de comentar sobre esse vídeo. Marcel, muito obrigado por ter vindo até aqui. O prazer foi meu. E nos vemos aí num próximo vídeo, galera. Um abraço. Valeu.